Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar e já vai deixando o seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar essa força pra gente aí, deixa o joinha aí pra gente, tá bom? Quero agradecer a minha equipe hoje na mesa de comando, Mari Cavalcante, na produção, Fátima Nunes. Quero agradecer os nossos convidados. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial. Ele é advogado, mestre em políticas públicas e também é um policial penal. Agora se lança candidato a deputado distrital. João Renato, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Euclides. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu podcast. Eu vejo que essas ferramentas, elas fazem um papel fundamental na sociedade hoje, que é fazer, primeiro, que as pessoas conheçam os candidatos e que a gente consiga aprofundar em alguns temas. Isso acrescenta no debate público, né? No debate político. A gente precisa de mais bate-papos assim, porque aí a gente consegue colocar pessoas que estão bem intencionadas na política. Legal. Obrigado pela oportunidade. Legal, João. Posso chamar de João Renato? João Renato, Fique qual à é vontade. o seu slogan? João Renato é meu nome de campanha. Meus amigos mais próximos me chamam de João, mas eu coloquei João Renato porque eu gosto do nome, eu acho o nome marcante, mesmo o João sendo um nome comum. Eu acredito que o João Renato ele faz uma boa composição, né? E eu gosto muito da história do meu nome, né? O João, ele é abençoado por Deus. É bíblico, né? É bíblico, né? E o Renato, ele é o renascido, né? O Renato, ele é a pessoa que, vamos dizer assim, um resiliente. Então eu gosto dessa composição, um abençoado por Deus que é resiliente e não desiste dos problemas da vida. Legal. Vamos falar um pouquinho do João Renato. Quem é o João Renato? João Renato por João Renato. Você poderia falar um pouco da sua história, de você, de como surgiu o João Renato aqui para a vida pública, né? Hoje você é um policial penal. Como é que é essa história toda? Com certeza. Você me apresentou aí como advogado, né? Hoje eu fui advogado durante 5 anos e para assumir a função de policial, a gente precisa sair da advocacia, porque a polícia é uma carreira que não possibilita a gente advogar também. Ela não permite você ter a OAB, isso, a OAB, né? Ativa, né? Ativa, se eu quiser sair da polícia, eu posso voltar a advogar, porque eu consigo recuperar o meu número na advocacia. Só que eu simplesmente não... Hoje, a gente não diz que a nossa OAB está suspensa ou cancelada, vamos dizer assim. Então, eu estou aqui hoje como policial penal, né? O mestre em políticas públicas. A minha caminhada acadêmica de estudo foi toda voltada no direito público ou até mesmo no direito penal, mas voltada para o controle social. E aqui a gente acho que vamos poder bater um papo sobre essas minhas escolhas de vida, né? O João Renato, ele é um mineiro, filho de um empreendedor social e de uma assistente social que saiu do norte de Minas, um local que tem baixa renda per capita, sofre com várias crises de seca, né? Crises hídricas lá. E lá eu considero que é uma cidade que tem poucas oportunidades. Hoje já vem melhorando através de algumas boas políticas públicas lá na região. Mas eu saí de lá com 18 anos, vim para Brasília para buscar aqui a oportunidade, estudar direito e sonhando que um dia eu poderia voltar para lá para utilizar o ensinamento do direito para advogar lá. E aqui eu descobri que os mesmos problemas lá no norte de Minas a gente enfrenta aqui, né? A gente tem um plano piloto, que é uma bolha, onde todo mundo vive muito bem, qualidade de vida ótima, óbvio, com os problemas que tem por ali, questão de violência, né, de furto e alguns golpes, que é bem constante, golpes, principalmente agora virtual, que é constante ali com o pessoal do plano piloto, mas a gente sabe que é uma bolha, né? A galera ali vive muito bem. Só que você anda 10 quilômetros, você chega na estrutural, onde você vê pessoas se alimentando do lixo, né? Pegando os itens básicos para sobreviver no lixo. E isso me deixou indignado. Eu sempre gostei muito de ação social, fiz várias ações sociais aqui no DF. Eu vi que a gente precisa trabalhar, começar o trabalho por aqui, pela capital do país, capital do Brasil, para a gente ser referência para o Brasil e para o mundo. Essa é a minha missão como político. Legal. Por que a escolha da classe policial?
policial penal? Foi uma escolha por questão de concurso, porque você sobrevivência mesmo da sua vida, ou era um dom que você queria, uma coisa da sua ideologia mesmo? Eu gosto, eu quero ser policial. Qual foi o que te levou a ser policial penal em primeiro lugar? Eu digo que a minha vida, eu sempre aproveitei muito as oportunidades que se abriram para mim. As portas foram se abrindo e eu consegui pegá-las, né? E eu falo que hoje a minha missão é retribuir para a sociedade um pouco dessas oportunidades que eu tive. Eu vejo que Brasília, quando eu cheguei aqui, tinha muito mais oportunidades e hoje a gente sofre com esse desemprego, né? Se a gente pegar todo o DF com o entorno, ultrapassa 300 mil desempregados. Por que eu escolhi ser policial? Quando eu tinha aproximadamente uns 14 para 15 anos, eu perdi 2 amigos para a criminalidade e esses meus amigos, eles acabaram sendo cooptados pelo crime, né, pela aquela falsa sonho, aquele falso sonho de se tornar alguém na vida, de ter o Nike Shox, naquela época era o Nike Shox 12 mola, que era o tênis do momento, de ter os itens ali de luxo. Então o crime acabou que ganhou eles aí nesse conto da sereia, né? E a partir daí eu fiquei nessa, assim, querendo combater o crime. Quando eu cheguei em Brasília, com 18 anos, eu morei do lado do SMU, Setor Militar Urbano, morei ali no SAAN. E ali eu fui praticamente adotado por uma família de militar, onde eu apaixonei pelas histórias de treinamento, as histórias de servir ao país, e isso me despertou um desejo de me tornar, aumentou esse desejo meu de me tornar um policial. Quando eu escolhi o concurso público, eu falei, eu só faço concurso se for para a polícia, porque eu tenho essa vontade de empreender, e eu acho que eu faço isso hoje na polícia, sabe? Eu sempre me pergunto como eu posso entregar o melhor serviço, como eu posso ser um servidor público empreendedor, que o empreendedor é aquele cara que busca a criatividade para alcançar as soluções dos problemas. E eu faço isso no serviço público, né? Quem pôde trabalhar comigo sabe que eu sou uma pessoa inquieta, que quero servir, que quero trabalhar, não corro de serviço, não corro de nenhuma demanda. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer esse concurso, eu pedi a ajuda da minha irmã, que conseguiu estudar e crescer na vida. Hoje ela é médica lá em Minas, e ela pagou o meu cursinho, né, o cursinho preparatório. Passei 3 meses estudando, me afastei do escritório que eu estava advogando e dediquei integralmente a esse projeto. Consegui passar na primeira vez, né? Eu nunca tinha estudado para concurso. E só fiz esse concurso. Na verdade, eu fiz um logo em sequência, que foi o da Polícia Civil, não passei, mas eu só estudei para esse concurso na minha vida inteira, né? E eu vejo que eu tive sucesso porque o concurso você tem que estudar direcionado para a sua prova. Se você abre o leque demais, você acaba não pegando a forma de fazer a prova, a banca. As bancas têm várias modalidades de cobrar específica, né? De cobrar a questão. E acabei que dei muita sorte também, porque eu falo que a sorte acompanha os capacitados, né? E eu estava preparado e, com sorte, eu consegui, em 3 meses, ser aprovado no concurso público. Caramba, muito rápido, né? Teve uma experiência na sua vida que eu estive olhando, a respeito de um assentamento. Você tinha 14 anos de idade. Conta pra gente como é que foi essa experiência lá. Na verdade, eu tinha 10 anos. 10 anos. Isso marcou minha vida. Foi o divisor de águas. A todo momento, eu lembro dessa experiência. Eu fui numa cidade chamada Berizal, uma cidade, eu acho que tem no máximo 2 mil habitantes. Ela fica na divisa ali com a Bahia. E lá, sim, a seca é muito severa, muito mesmo. E quando a gente estava... Meu pai, ele sempre fez essas ações sociais, né? Ele é um empreendedor social, e ele levava água para essas regiões. Ele conseguia, junto com o Denox, algumas caixas d'água, o projeto de irrigação, bombas, né, elétricas e a combustível. Ele conseguia fazer esse trabalho muito bonito. E ele um dia me chamou para acompanhar, né, eu criança ainda. E a gente andando nessa comunidade lá, eu me deparei com uma senhora que tinha 5 filhos, todos eles crianças, né?
tinha uma criança com 10 anos, com um bebê recém-nascido no colo, então a criança já ajudava a cuidar de outra criança. E essa mãe, ela era toda enrugada de queimadura, a pele toda queimada, e ela só tinha 3 dedos na mão. E ela cuidava das crianças, e quando ela nos chamou para dentro da casa dela, ela abriu a despensa e só tinha fubá. Ela falou que alimentava as crianças dela só com fubá. Eu cheguei a me emocionar. E aí, nessa situação, eu aprendi a ser grato na minha vida. Então, tudo que eu faço, eu agradeço a Deus. Né? Desde comer um alimento, tomar esse café maravilhoso aqui, tá batendo esse papo com você, eu sou grato por Deus por estar aqui. E acredito que a gente não pode passar nessa vida em vão. A gente tem que fazer as pessoas agradecerem a vida também, sabe? Ter uma oportunidade de prosperar na vida. E essa é a minha missão. Né? Tem uma frase linda de Dostoiévski que fala: há pessoas que passam por um bosque e só vê lenha para sua fogueira. Essa vida é um bosque lindo, com muitas flores, com muita árvore bonita, com um caminho cheiroso, agradável. Só que você tem que enxergar isso. Senão você passa na sua vida olhando só lenha para sua fogueira, só querendo abastecer tudo para você e esquece de olhar ao seu redor. Então essa é a minha missão de vida, ajudar as pessoas. Verdade. Como surgiu o seu interesse pela política? Como que nasceu essa sua vontade de ser político? Foi muito ligado à história do meu pai, da minha mãe, que é assistente social. E a gente, nessa caminhada, eu vi o meu pai, ele foi secretário municipal de desenvolvimento e planejamento de alguns municípios da região ali do norte de Minas. Ele acabou se tornando aquele secretário profissional, né? Governos de todos os partidos ele participava, porque o prefeito chegava lá na prefeitura, não sabia sequer escrever um decreto. E meu pai era esse cara que chegava para arrumar a casa, treinar a equipe, explicar como que geria e como que se faz uma boa gestão pública. E aí ele teve uma experiência muito interessante, que foi em Capitão Enéas, uma cidade de 10 mil habitantes. Quando eu fui lá, na posse dele, era uma cidade arrasada. Aí depois de 4 anos eu retornei para a cidade era totalmente diferente. Uma cidade, parecia que era outra cidade. Né? Era só a mesma cidade, porque as vias lá, ela parece um pouco Brasília, que foi uma cidade planejada, então tem umas vias largas assim, mas era completamente diferente a cidade. Eu costumo brincar que até a cor da cidade mudou. Você olhava assim, era um ambiente mais colorido, mais agradável de se viver. Essa realidade só foi possível ser mudada porque ele conseguiu trazer capacitação para os comerciantes da região, atraiu emprego, conseguiu fazer um trabalho muito bom com as igrejas, com o policiamento. Então ele fez um trabalho de prevenção, retirada das pessoas da criminalidade. Teve um trabalho do Alcoólicos Anônimos também junto com a prefeitura. Tinha muito alcoólatras na cidade, então eles conseguiram levar essa instituição para lá, fez um trabalho lindo na cidade. E conseguiu gerar emprego, gerar renda e conseguiu fazer que o dinheiro circulasse na mão das pessoas. Eu acho que é isso que é o grande segredo. Essa troca voluntária. A gente hoje em Brasília é acostumado para prosperar, ser amigo de alguém lá no poder, né, ter a abertura no poder. Mas a gente sabe que se o dinheiro circular na mão das pessoas, a gente vai tornar um DF mais próspero. Essa é a minha missão. A gente conseguir fazer leis simplificadas, leis que a gente consiga mostrar para todos que a regra é simples e que o Estado cumpra o seu papel onde ele tem que cumprir o seu papel, o resto deixar para as pessoas empreender e crescer na iniciativa privada. Eu acredito muito nesse modelo de gestão, porque eu acredito muito no indivíduo. Eu sei que é o indivíduo que gera riqueza. Você diria que você é mais liberal, então? Sim, sou. A sua tendência é menos... Estado. Menos Estado, né? Uhum. Menos... progressista e mais liberal, mais Sim. conservador? Seria isso? Sim. Hoje em dia está muito complexa essa questão de rótulos, né? Quando você se rotula, você acaba se colocando em caixinhas e as pessoas, por você pensar 1% divergente, ela fala que você não é a opção dela, que você não é o candidato ideal para ela. E quando você se coloca em caixinhas, você acaba expulsando uma pessoa que teve o conhecimento de uma ideologia
diversa do que é. Né? Tem muita gente que é liberal e não sabe o que é liberal. Né? E tem muita gente que é progressista que fala que é liberal. Né? Então, assim, tem essas questões. Então, hoje eu não me rotulo. Eu falo que eu não estou em caixinha nenhum. Simplesmente eu defendo ideias e tenho a humildade suficiente de saber que eu não sou dono da razão. Né? Eu tenho o meu conhecimento, eu estudei bastante, eu dediquei bastante o meu tempo para aprender como solucionar os problemas da cidade, mas eu sou humilde para receber contrapartidas, sugestões, para a gente amadurecer o debate e chegar no objetivo final, que é melhorar a vida das pessoas, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, o que eu acredito que a gente pode fazer é que o Estado ele foque no que é essencial. Eu aprendi isso na minha vida. Né? Quando você quer fazer tudo, você não faz nada. Então, a gente tem que focar no que o Estado pode fazer e fazer bem feito. Eu não quero um Estado mínimo que não atenda à necessidade das pessoas. Eu quero um Estado presente, eficiente, um Estado que funcione. Né? Eu quero que as coisas, quando você precisar fazer vender uma casa, que seja num cartório, ou que você precise de segurança para ir no mercado sem medo de ser assaltado, que você se sinta seguro. Né? Isso é uma gestão pública eficiente, isso é viver numa sociedade próspera, isso é viver numa sociedade de primeiro mundo. E essa é a minha missão aqui como político, fazer isso acontecer. Brasília tem muitos mineiros, né? Muitos. Você diria que Brasília é uma cidade mineira, de mineiros aqui, tem muitos mineiros. Assim, Brasília tem muita gente de vários estados, né? Principalmente de Minas e do Nordeste, né? Sim. Divide um pouco essa questão das pessoas que vieram para Brasília, né? Você considera Brasília uma cidade que tem muitos mineiros? Eu entrevistei muitos mineiros aqui ultimamente, viu? Tem sim. Ainda mais eu sou cruzeirense. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei louco para saber onde passavam os jogos do Cruzeiro, né? E já rapidamente consegui vários barzinhos, né, que passavam os jogos do Cruzeiro, porque realmente tem muitos mineiros aqui em Brasília. Aqui fica um abraço para todos os mineiros que vieram para cá, né, em busca de oportunidades, de fazer uma vida digna, de trabalhar aqui em Brasília. Fica aqui meu abraço. E acredito também que tem, igual você falou, Nordeste é muito forte aqui, mineiro e carioca. Eu vejo muito carioca aqui também. Até porque a capital era no Rio de Janeiro e veio para Brasília, então eu acho que veio muita gente do Rio para cá. Inclusive, eu acho que a gente tem um pouco da cultura carioca aqui. Você não sente, não? Não, eu vejo... Assim, porque... Não sei se é porque eu gosto muito de comida mineira, goiana, né? Eu vejo muito... tinha lá ali o Feitiço Mineiro, que agora mudou de nome, não sei qual é o nome lá agora. Tinha outras casas que... Né? Aqui se cultua muito essa culinária mineira, né? Sim. Eu vejo muito mineiro, eu vejo mais mineiro, goiano, um pouco de goiano e nordestino. Carioca são poucos, né? Deve ter sido por conta do JK, né? Sim. O mineiro, né? Com certeza. Legal. E eu amo o povo mineiro. Eu acho que o povo é um povo acolhedor, simpático, né? Você chega na casa de um mineiro, ele já te quer botar lá dentro, te servir um café, te servir, né? Deixar você se sentindo bem. É um povo que gosta de servir. É um povo bem agradável. Eu diria como o Tancredo Neves, né? Tancredo Neves disse uma certa vez que ele não sabia se era mineiro em Goiás ou se era goiano em Minas Gerais, né? Então, assim, povo bem legal, né? Isso, né? Bom, você está saindo candidato a deputado distrital, né? Isso. Qual seria a sua principal bandeira? O que você defenderia, assim, principalmente, né? Chegando à Assembleia? Eu tenho 4 pilares, né? Que é educação, esporte, segurança e empreendedorismo. Só que o foco principal da minha entrada para a política é a questão da gestão pública eficiente. Eu acho que a gente tem que fazer uma política que vise solucionar problemas da cidade e pensar uma Brasília do futuro a longo prazo. O que eu vejo, tá, Euclides? São políticos que entram no seu mandato já pensando na sua reeleição, já pensando ou na sua reeleição ou como ele vai fazer o seu grupo político crescer para que daqui 4 anos ele pule de cadeira, vá para outro cargo, né, eletivo e coloque o seu grupo no poder. Isso deixa de ser
vantajoso para a cidade quando o foco é só esse, né? Eu não estou aqui falando para as pessoas não crescerem na política. Se for bom político, tem que crescer, tem que galgar outros cargos. Isso é bom para a sociedade, mas não pode ser esse o foco, né? As pessoas se fecham na questão eleitoral e começam a tomar atitude, se basear nas decisões apenas para cumprir o seu combinado com o seu grupo eleitoral, quem colocou ali. Eu acho que as pessoas precisam chegar nesses cargos e pensarem assim, como eu vou solucionar os problemas da cidade? Como eu vou fazer uma boa gestão? Como eu vou pegar esse recurso público e destinar ele de maneira eficiente, de maneira eficaz, que vai de fato fazer a diferença na vida das pessoas, que vai chegar na ponta, que vai melhorar a vida do cidadão. Então, o principal foco nosso hoje é gestão pública eficiente, é fazer mais com menos. A gente sabe que tem muito dinheiro. Se todos os parlamentares pensarem como eu penso, a gente faz uma política de primeiro mundo, a gente transforma o DF, né? A gente precisa ter essa consciência de que não falta dinheiro, mas falta essa preocupação de pegar ali, ter um cuidado com o dinheiro público e entregar um melhor serviço para a população. No meu mestrado de políticas públicas, eu aprendi que a política pública se faz com prioridade. Você estuda os problemas públicos, você estuda as principais demandas da sociedade, escolhe ali as prioritárias, as mais urgentes e começa a trabalhar nelas, né? Não é porque eu tenho esses 4 pilares que se chegar uma plataforma, por exemplo, de cultural, de propostas para a cultura, que eu vou fechar os olhos. Pelo contrário, se for boa iniciativa, se é demanda urgente ou se a gente precisa fazer uma estrutura de planejamento, vai contar com o meu apoio, vai contar com o meu cuidado, com o meu empenho, para que as coisas funcionem. Eu acho que a gente tem que começar a parar de falar de pautas corporativistas apenas e começar a olhar a cidade como um todo, né? Porque a gente tem que andar em um caminho só. Senão fica essa briga de puxa-empurra, e aí os grupos fortes da política sempre vai vencer e a gente vai ficar patinando, né? Eu falo que a gente não é atrasado pelo acaso. O Brasil não é atrasado pelo acaso. O Brasil é atrasado porque quem gere o país gosta do atraso, né? Criam leis complexas, complica as coisas e vende a facilidade. A gente precisa quebrar esse entendimento e fazer um país mais simples de viver, mais simples de prosperar, de empreender. E aí a gente vai conseguir fazer que a gente se torne um país de primeiro mundo. Legal. O que seria uma gestão de alta tecnologia? Você fala muito em alta tecnologia lá no seu Insta, né? Falo. Qual seria esse modelo de gestão que você falou agora, que queria investir em gestão, né, de qualidade, e também fala em gestão de alta tecnologia? Como seria isso? Inclusive, eu acredito que esse é o caminho da gente dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Eu falo com meus amigos, com as pessoas nas ruas, que eu estou caminhando bastante, que eu pergunto para essas pessoas há quanto tempo elas não ficam na fila de um banco para resolver um problema. Hoje em dia você resolve tudo no telefone. É simples, né? Tirando os bancos estatais, né? Que eu tenho um pouquinho de birra, assim, que eu vejo que tem uns gargalos ainda para ser solucionados. Mas os bancos que eu utilizo hoje, eu resolvo tudo no telefone. Por que não no governo? Por que não, se você quer uma vaga numa creche, por que você não pode resolver isso no telefone? Não, você precisa ir na secretaria, esperar horas e horas num chá de cadeira, na fila ali, para chegar lá e falar, olha, não é aqui. Você vai ter que ir na outra secretaria. Eu fui competir e eu precisava que a Secretaria de Esporte emitisse a passagem, né? Porque a gente tem policial e a gente ia competir representando a nossa instituição. Eu fiquei simplesmente 1 mês atrás da pessoa responsável para saber se ia dar certo ou não. Por que a gente não tem isso na internet? E quando tem, por exemplo, no serviço do Detran, o site cai todo dia. A gente não consegue fazer uma transferência de um carro. O que a gente precisa hoje? Que os parlamentares se atentem a esse novo tempo. O tempo já chegou. Tem aquela questão, eu sou servidor público e amo o meu serviço, e amo os servidores públicos, eu acho que eles são essenciais para a administração, mas tem um ditado que as pessoas falam que acontece, e eu vivo e vivenciei isso, que tem muito servidor que fala assim, não, já tá assim, deixa do jeito que tá, não vamos mudar não. Entendeu? Não tem essa mentalidade de aperfeiçoar o serviço. Não é assim, sempre foi assim. A gente precisa ter outra mentalidade.
O tempo é rápido, a gente vive numa rapidez de informação, de tecnologia, que a gente tem que levar isso para o setor público. A gente precisa... Verdade. Você já precisou trocar uma lâmpada da sua rua? Exatamente. Então, assim... É complicado, né? Por exemplo, o nosso modelo de alta tecnologia, a gente pensa assim, eu já vi hoje tem várias GovTechs que falam que são startups que trazem soluções para o serviço público. Uma delas é um aplicativo que é de um apoiador nosso, que eu gosto muito dele, que chama Spoilet. Esse aplicativo, ele tem a capacidade de mapear os itens públicos, então ele consegue fazer o registro ali, né, item por item, e você consegue abrir um chamado no seu item. Então, assim, se você chega com o seu telefone na mão, hoje é um aplicativo experimental, que na verdade não é experimental, já tem utilizado em vários condomínios, né, em várias cidades. Só que no DF ainda não foi implementado para a área pública. Esse aplicativo, ele dá a oportunidade do usuário chegar e fazer uma ocorrência no item. Então, se o poste ali chegou, acabou a luz, igual você falou, né? Ele não precisa subir para trocar a lâmpada do poste. Ele simplesmente pode fazer uma ocorrência, chegar ali no QR Code, pegar o poste ali e fazer uma ocorrência, ó, luz queimada. Né? Ou então estiver piscando. Eu te falei do negócio da luz porque foi até engraçado. A minha mãe é uma senhora idosa, né? Uhum. E ela mora sozinha. E ela precisa da iluminação pública, né? Porque ela tem medo de sair, cair, né? E se machucar. E uma lâmpada lá da rua, em frente à casa dela, queimou, né? Uma lâmpada pública, né? Aquela lâmpada do poste público, aquela mais amarela. E ela... Eu ia lá uma semana, ela se queixava, vamos ligar lá, e ligava e tentava, e vem, porque parece que a iluminação pública é da SEB, né? E a iluminação, a energia das residências é da empresa privada, né? Da Neoenergia. Então, joga para onde a gente não sabia o que fazer, né? Então, foi trocada a lâmpada, eles arrumaram lá o sistema, lá parece que não era só a lâmpada, parece que o sistema também, o sensor da lâmpada, né, quando escurece, aquele sensor libera a energia para a lâmpada acender, né? E aí eles foram lá e arrumaram, mas foi assim, mais ou menos um mês para conseguir arrumar uma lâmpada de um poste, né? Público, serviço público, né? É um absurdo, é um absurdo. E assim, foi privatizada a SEB, hoje quem cuida, né, do serviço público é a Neoenergia. E a gente vê que não é só por privatizar por si só que as coisas vão melhorar. A gente precisa de gestores que cobrem o contrato, porque a gente sabe que o contrato tem condições de você cobrar a empresa de entregar um bom serviço, senão você perde a concessão, você perde a possibilidade de ter aquele serviço para a sua empresa. O que a gente vê é que há um conchavo, né, ali de um grupo, onde fornece o serviço e não cobra. Hoje mesmo, lá na minha casa, acabou a energia. Então a gente precisa ter eficiência e ter também pessoas que consigam cobrar a boa gestão. Né? A gente tem que ser vigilante o tempo inteiro. Eu diria que nesse caso da iluminação pública, né, um caso específico do deputado distrital, né? Porque a gente não tem um vereador, a gente não tem... Aqui é meio complicado a situação. A gente depende do deputado distrital. Vamos entrar em alguns assuntos assim mais polêmicos? Por favor. Inclusive, fica aqui o meu compromisso. Eu quero ser um deputado acessível. Eu quero ser um deputado onde as pessoas têm esse problema e consigam chegar até mim. Né? Eu quero fazer um mandato onde as pessoas se sintam de fato representadas. O que eu vejo hoje é deputados fazendo campanha, gastando milhões, vai pra rua, começa a abraçar todo mundo, finge que ama as pessoas e depois passam 4 anos com a porta do gabinete fechada, né? Não recebe a população. O político ele tem que servir ao povo, ele é funcionário do povo. Então a gente quer fazer um mandato, inclusive hoje nas redes sociais é muito possível isso acontecer, você não precisa nem ir no gabinete, simplesmente você comunica o seu deputado ali através de um direct nas redes sociais e aquele deputado que se preocupa com a população, ele atende e luta para aquilo acontecer. Teremos uma equipe bem capacitada, uma equipe bem treinada para receber toda essa demanda e fazer
problemas como esse serem solucionados de maneiras ágeis, né? Se não depender do nosso mandato, da nossa força imediata, pelo menos que fique um compromisso que o João Renato e o seu time irá se comprometer a solucionar esses problemas ou então cobrar e divulgar quem é o culpado disso, porque a gente trabalha com muita transparência. Legal, legal. Bom saber que é legal o deputado, né, no caso, ter um canal, né, de comunicação com o eleitor, né? Porque, igual você falou, às vezes ele se elege, fica lá no gabinete, no ar-condicionado, né? Acabou, não tem mais população. Ele, 4 anos depois, agora eu vou tentar para federal. Né? Aumentou aquele grupo dele, Exato. né? E ele vai tentar federal. Mas é legal ter um contato com a população, que é a população que faz as demandas, né? Verdade. Bom, você é a favor... Vamos falar do sistema de saúde, que é uma coisa assim bem... polêmica, né? Assim, o governador Ibanez, quando ele assumiu o governo, ele falou que ia acabar com essa gestão do IGES, né? IGES. Eu perguntei para ela a pronúncia certa, mas é IGES, né? E não acabou, pelo contrário. Ele diz agora que vai, no seu segundo mandato, caso seja eleito, claro, vai manter esse modelo de gestão. Na sua opinião, você aprova esse modelo de gestão? Porque, assim, é um modelo de gestão que eu vejo que facilita por um lado. Ele não tem aquela coisa da licitação, é uma empresa, vai lá, compra o que ele quiser, rápido, né? Mas, por outro lado, facilita também a corrupção, né? A gente sabe que o ser humano tem esse lado meio... isso é meio complicado de se falar, né? Mas tem esse lado, né? Se facilita de um lado na questão das compras, de contratações, etc, etc. Tem também uma brecha gigante aí para corrupção. Qual a sua opinião a respeito desse tema? Muito interessante. O IGES, ele é bem pensado. A gente luta, pelo menos a minha luta, é para que o Estado seja menos burocrático, que a gente consiga ter mais agilidade nas contratações, que a gente consiga ter mais facilidade para gerir, né? Isso é desburocratizar. Mas não podemos focar apenas na desburocratização quando a gente esquece de uma legislação permissiva à corrupção. Hoje, eu não tenho medo de falar isso. O crime no Brasil compensa. Infelizmente, porque temos uma legislação atrasada que difícil de você punir aquelas pessoas. Na verdade, se você... Aqui vai uma questão que eu acredito que se você é pobre, né, negro, você é sim levado para um sistema diferente de quem tem dinheiro, de quem comete esses crimes de colarinho branco. E a gente precisa acabar com isso. A lei tem que ser para todos. A lei ela tem que valer para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, para qualquer tipo de segmento, vamos dizer assim, de raça, de credo, de cor. A lei é para todos. É assim que as grandes sociedades do mundo, que as pessoas, que os países desenvolvidos, eles vivem. A gente precisa fazer uma lei que seja cumprida. Primeiro ponto é esse. Desburocratizar com uma legislação que ela seja cumprida. Então a gente tem que ter um rigor na lei e na forma de punir. Não pode ser uma punição que não cria um desestímulo para as pessoas cometerem o crime, entende? Uhum. A gente precisa fazer que o crime, que a pessoa que escolha cometer um crime fala, olha, se eu for por esse lado aqui, eu vou me lascar, né? Então a gente fala no estudo criminológico que as pessoas elas são movidas a incentivos, a interesses, né? Então se você mostra para as pessoas que o caminho do crime não compensa, né? Se você mostra para as pessoas assim, olha, se você for por aqui, você vai pegar uma pena severa, você vai ter passar por situações complicadas na sua vida se você for pego. Então pense antes de ir para o lado da criminalidade. Esse é um país que dá certo, né? A gente precisa, hoje, essa cultura de ir contra a polícia, falar que polícia é do mal, isso tem que acabar. Polícia são heróis, policiais são heróis que fazem parte de uma sociedade de primeiro mundo. A gente precisa valorizar os policiais, precisa valorizar as instituições, fortalecer as instituições, porque é assim que nós vamos conseguir viver nossa sociedade melhor. A gente tem que respeitar
os órgãos públicos, respeitar as regras, respeitar como que a gente escolheu viver e acabar com essa loucura de lei não pegou. É só no Brasil que acontece isso. Essa lei não pegou, como se fosse uma gripe. Lei é lei, cara. Tem que cumprir a lei. Lei foi feita para cumprir. Tem uma frase que eu acho que aqui no Brasil vai ser difícil pegar isso, mas só faça uma lei se você puder morrer por ela. Os deputados tinham que entender isso. Essa lei que eu morro por essa lei. E hoje não. Hoje as pessoas fazem as leis apenas para sair na manchete dos jornais, para agradar grupos, e esquece que lei tem que ser utilizada de uma maneira a longo prazo, pensando na sociedade. E aí, só para responder a questão do IGES. Então, dei essa volta toda aqui para explicar que o IGES, ele desburocratiza, mas como tem a situação de corrupção, a gente vê que as coisas não funcionam. Então, o foco do deputado distrital hoje, no meu entendimento, é a gente fiscalizar em cima do IGES, cobrar eficiência, cobrar então, você é a favor do IGES, mas com uma fiscalização maior, mais intensa, né? Entendi. Então, permanece esse modelo do IGES. Contrata mais profissionais. Eu acho que a gente tem déficit de profissionais na área da saúde. Converso com vários enfermeiros, vários médicos, e eles falam isso. João, a gente tem uma dificuldade tremenda porque falta profissional. Falta profissional e tem um problema sério de profissionais que não cumprem com a sua carga horária, então sobrecarrega outro grupo. A gente precisa ter uma gestão que fiscaliza essa questão de carga horária e que também tenha funcionários, tenha mão de obra suficiente para atender a demanda. Brasília atende o entorno inteiro. A gente tem que saber que é assim. A gente não pode ter um governo desumano que fecha portas. Pelo contrário, nós temos que atender as pessoas porque é direito. A gente paga tanto imposto. Por que não um serviço público de qualidade? Por que não uma saúde para todos? É possível e vou trabalhar para isso acontecer e a gente servir a população e acabar com essa loucura que é a saúde aqui no DF. Legal. Você falou sobre segurança pública, sobre o policial ser herói. Uma das propostas que é bem polêmica, que está acontecendo em alguns estados, é a questão da câmera nos policiais. O que você pensa a respeito disso? Qual a sua opinião? Ótimo, muito interessante. Eu, particularmente, sou a favor. Eu acho que isso é bom até para o policial. A gente consegue ter o policial hoje, ele infelizmente, ele já é suspeito por trabalhar. Infelizmente é assim. Então eu acho que se o Estado der condições para o policial ter essa câmera no seu colete, no carro, no veículo, eu acho que ele consegue ter uma transparência e mostrar o tão grandioso que é um trabalho de um policial. Eu vivo isso, eu sei que muitas vezes a gente passa por situações que a gente pensa em atua ou não atua. Vou contar um caso. Eu estava fazendo a fiscalização na Ceilândia e um morador embriagado começou a xingar a nossa viatura. Começou a esbravejar e tudo. E quando um policial está em trabalhando ali nas suas funções de Estado, ele tem que cumprir a força do Estado. Ele tem que mostrar que aquele trabalho tem que ser respeitado. Porque é isso que eu te falei. Senão as pessoas não dão credibilidade para um trabalho de uma polícia e aí fica essa sociedade perdida, sem a quem recorrer. Nisso, a gente pensou se a gente ia fazer uma abordagem. Por quê? Porque do jeito que ele estava agressivo, a gente ia precisar usar o uso da força, para a gente imobilizar aquele cidadão e colocar ele ali, acalmar ele, porque ele estava vindo para cima da viatura. Então, ou a gente saía daquela cena, ou a gente ia para o confronto e iria ter que usar a força contra ele. Naquele momento, a gente conversou dentro da viatura, perguntando um para o outro, e aí, vamos ou não vamos? Por medo de punição, por medo de ser punido pela justiça. Porque hoje em dia o policial ele já sai como um suspeito, como uma pessoa que está abusando do seu poder, como abusando das suas atribuições. E é muito tênue a divisão do que é uma atuação dentro da lei, vamos dizer assim, uma atuação de cumprimento do dever legal, para uma atuação
excessiva. A divisão ela é muito pequena, né? Você depende muito da cabeça do julgador. E isso deixa uma fragilidade para os policiais. Então, eu acredito que com a Mas Câmara... não seria mais interessante fazer leis como a proposta diminuir, por exemplo, ele está atuando, né? Você não acha que colocar uma câmera no policial vai impedi-lo de atuar mais ainda? Pelo contrário. Constrangê-lo? Pelo contrário. Eu, numa situação dessa, se eu tivesse uma câmera, eu iria mobilizar ele com muito mais segurança. Porque eu ia falar, olha, não fui eu que provoquei, eu simplesmente cessei uma agressão, né, ele poderia ter aumentado, porque ele estava na porta de sua casa, poderia pegar uma faca, poderia pegar algum item ali e jogar na viatura, e a gente precisava terminar aquela agressão ali antes que ficasse pior. E eu vejo que com a câmera você tem total amparo. Né? Essa tecnologia, transparência nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim? Nos Estados Unidos é assim. Então eu acredito que essa questão de câmera no colete de policiais iria dar mais segurança para o policial do que tirar a sua atuação. E assim, claro que alguns grupos policiais eu acho que não deveriam câmeras. Por exemplo, os grupos de inteligência. Não faz sentido você ter um grupo de inteligência, porque senão esse grupo de inteligência fica vendido se fizer uma investigação na casa de um promotor, na casa de um juiz. Ele vai falar, eu quero a gravação, ver se você cumpriu com o rigor da lei. Ele pode fundamentar nisso. Então eu acho que a regra é que todos utilizam, mas eu acho que alguns grupos têm que ter essa exceção de não utilizar, visando uma atuação policial mais eficiente, mais eficaz. Como que o esporte poderia ajudar na questão da segurança pública? O esporte, ele salva vidas. Isso foi comigo quando aconteceu aquela situação com meus 2 amigos lá na infância, na adolescência, porque eu não fumei na minha vida, mas a maioria dos meus amigos na adolescência provaram cigarro, provaram outras drogas, e eu não fui para esse rumo porque eu sabia que iria me prejudicar no esporte. O esporte, ainda mais um esporte de alto rendimento, ele cobra um descanso, então você precisa descansar, precisa estar preparado para no próximo dia, no próximo treino, no próximo exercício, você ter condições ali de desempenhar. Isso faz com que os jovens saiam das ruas e vá focar no esporte, no dia seguinte ali. Eu vejo, quando eu estou fiscalizando nas ruas do DF, muitos jovens em becos e vielas ou em esquinas, né? Na madrugada fora, a gente passa aí com a viatura 4 horas da manhã, tem jovens fumando narguilé na esquina no dia de semana. Se esses jovens estivessem no esporte, eu tenho certeza que eles não estariam virando a madrugada, fumando narguilé, tomando bebida alcoólica nas esquinas. A gente precisa dar condição para essas pessoas adentrarem no esporte e o esporte ser uma forma de acolher esses jovens, né? Muitos jovens desses nunca tiveram acesso, e quando tem acesso não tem condição para permanecer, não tem dinheiro sequer para comprar um tênis, né? Ele consegue a compra do narguilé, a compra da bebida, porque tem outros amigos ali, até mesmo a criminalidade incentiva e meio que presenteia essas pessoas, né, para cooptá-los para o crime. E o esporte não tem esse incentivo, não tem o Estado olhando com uma forma de chamar os jovens para dentro do esporte. A gente pode fazer isso, né, como parlamentar. A gente precisa trabalhar políticas públicas que incentivem o esporte. Inclusive, nós temos uma proposta da Bolsa Atleta para amadores, né? Atletas amadores, porque hoje em dia o Bolsa Atleta é para atletas profissionais. A gente precisa colocar pessoas que estão querendo se tornar profissional ou querendo conhecer um esporte, condições de ter uma renda mínima ali para praticar aquele esporte. Hoje em dia, por exemplo, o kimono de entrada é R$300. Qual jovem vai ter R$300 hoje para comprar um kimono? Né? Então a gente precisa fazer essas políticas de transferência de renda na ponta. Eu gosto muito dessas políticas desde que há uma contrapartida.
Desde que há... Como assim a contrapartida? Fala um pouco pra gente dessa questão da contrapartida. Exemplo, uma boa nota na escola, presença na Entendi. escola. Então, esse jovem amador que quer fazer uma luta, que quer fazer um esporte, quer jogar um futebol, por exemplo, ele vai ganhar essa bolsa para comprar o seu tênis, para comprar a sua caneleira, para comprar seu short, sua camisa, mas ele, em contrapartida, ele vai ter que ser um bom aluno. Ele vai ter que ter presença na escola. Ele não vai poder ter advertência, não vai poder ter questões na sua disciplina. Isso, a gente consegue ter um incentivo, um equilíbrio para essa pessoa ser um bom aluno. E eu acho muito vantajoso a gente ter políticas assim, né? Hoje o que a gente fala que funciona muito é a questão das multas, né? Sempre uma questão repreensiva. Já aconteceu o problema, ou então... até mesmo nas escolas, né, suspensão, expulsão, são questões repreensivas, né? Interessante, é preciso. Eu não estou falando que tem que acabar com isso, mas por que não fazer mais condutas de incentivos? Condutas que levam a pessoa a querer ser do bem, querer fazer o certo. A gente precisa começar a pensar assim. O que mais é preciso fazer nessa área de educação? Porque é uma área assim, que tem muita demanda, né? Tem muita coisa a respeito da educação. Muito se fala em educação. O que é necessário? Mais contratações, mais professores, mais temporários. O que fazer para melhorar a educação no Distrito Federal? Educação hoje, ela é um gargalo no DF. Hoje eu vejo que, principalmente com essa questão do lockdown, né, a gente teve uma evasão escolar altíssima, atrasamos muito a nossa próxima geração. Se a gente já é atrasado antes da pandemia, depois da pandemia piorou. Então a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso com a educação. A educação, ela vai emancipar as nossas crianças, vamos dizer, a nossa sociedade dos maus políticos. Por quê? Porque é na conscientização, é no pensamento crítico, é na qualidade de pensar as suas ações que a gente consegue prosperar uma sociedade. Eu entrei para a política para fazer uma mudança pequena, vamos dizer. Por que eu estou te falando isso? Pequena no tamanho do que a gente pode fazer com a educação. O meu papel hoje é dar condição para as próximas gerações colocarem melhores parlamentares lá. Né? Hoje, a gente com as redes sociais, a gente consegue chegar nessas pessoas que pensam como eu, que pensam que a gente precisa fazer uma mudança acontecer e hoje, sem sombra de dúvidas, ela se passa pela política, ela se passa pelo poder de decisão. A gente precisa colocar melhores parlamentares. Por quê? Porque a educação não é uma pauta eleitoreira. E com os políticos que nós temos hoje, a educação sempre será uma educação subsidiada ou uma educação que as condições não chegam para as crianças. A gente precisa fazer uma gestão que entrega uma educação melhor para as nossas crianças. Como que a gente vai fazer isso? Com melhoria nas infraestruturas, principalmente também questão da paz nas escolas. Aumentou muito o número de brigas e de guerras de gangue, de agressão dentro da escola. Eu acho que a polícia é um fator primordial nessa questão. A gente tem que atrair os policiais para dentro da escola como questão de ser amigo das crianças, amigo do professor, amigo do diretor, para ter sempre esse contato com a polícia. É óbvio que cria também um entendimento de que, pô, eu não vou brigar aqui, eu não vou levar esse canivete na minha mochila, porque se o policial pegar meu canivete, eu vou ser repreendido, eu vou ter uma punição aqui, então eu não vou brigar. Aí vocês criam esses desestímulos para as crianças ali que estão indo para esse rumo da violência, da agressão. A polícia, ela faz um papel fundamental nisso. É um batalhão escolar? Seria investir no batalhão escolar? Seria isso, mais ou menos? Nesse primeiro momento, acredito que sim. A gente dá um choque de realidade ali na educação, né? A gente ter um policiamento voltado para isso, mas posteriormente eu acredito que apenas a presença da escola mesmo, com rondas ali nas regiões, com a presença mesmo da escola, conhecendo o professor, o diretor, com acesso mais rápido, eu acho que já solucionaria. Outra questão assim, muito polêmica também, ouvindo alguns candidatos, alguns deles são contra as escolas cívico-militares.
né? Qual a sua opinião sobre esse modelo de educação? A gente vê que é um modelo que tem o seu sucesso, né? Porque aprova muito, né? Principalmente na universidade. Qual a sua opinião sobre esse modelo da escola cívico-militar no Distrito Federal e no Brasil como um todo, né? Olha, nossa defesa principal é a defesa da liberdade. Eu acho que essas escolas elas têm que existir. Não devem não existir. Deve existir. Mas também não só ter escolas com o ensino militar. Por quê? Porque os pais que não concordam podem ter a opção de colocar o seu filho em outra escola. É isso que a gente defende. Uma sociedade que tenha opções para o cidadão escolher. A gente vê que essas escolas ela têm bons índices de ensino porque existe ali uma cobrança maior, né? Mas também existem outros cases de sucesso. Eu gosto de citar o caso da Suécia, onde que não divide as crianças por idade, e sim por aptidão. Então as crianças que gostam mais de química, elas vão ter um cuidado maior com química. E aí mistura até as idades, sabe? Mistura as crianças para uma ensinar a outra. É mais um cuidado de aptidão pensando em uma vida adulta com a pessoa utilizando o seu melhor desempenho para aquilo do que apenas uma nota de vestibular. A gente precisa ter essas opções, né? A gente não pode ter seu índice apenas do Enem como forma de escolher uma escolaridade. A gente precisa ter uma próxima geração que seja mais civilizada, uma próxima geração que seja mais humana, uma próxima geração que entenda que a liberdade dela termina quando fere a do outro. Se a gente ficar fechando a questão, fechando os olhos apenas para uma nota de um vestibular, a gente vai continuar uma sociedade agressiva, uma sociedade que vai para esse rumo de divisão. O que você acha do novo ensino médio? Você falou da Suécia, né? Uhum. E aí eu lembrei, a partir de agora, já há algum tempo, né? Está se implantando o novo ensino médio no Brasil. O que você acha dessa nova proposta de nova educação que, assim, também é polêmica porque tem muitos pais que são contra, porque já no segundo grau, era segundo grau, né? Ensino médio, sim. O aluno tem que já escolher o caminho que ele vai trilhar. Qual a sua opinião a respeito disso? Até onde eu presenciei essa nova opção, ela vai muito para a questão do ensino técnico, né? Se ela caminha muito para esse rumo. Eu acredito que a gente tem que aumentar as questões do ensino técnico aqui no Brasil. A gente tem muita gente formando hoje com um currículo para um curso, mas o mercado não está utilizando essas pessoas, acolhendo essas pessoas no mercado de trabalho. Então, realmente, a gente tem essa defasagem, a gente precisa ter esse cuidado e levar políticas públicas para aqueles jovens que queiram sair ali do ensino médio já com um rumo, com o seu foco em tecnologia, qualquer outro questões de culinária que seja, questões de capacitação daqueles profissionais. Ajuda no mercado de trabalho, né? Ajuda no mercado de trabalho. Ajuda no mercado de trabalho. Eu acho que a gente tem que ter essas opções, sabe? Assim, não pode ser... Igual eu tô te falando, acho que a educação hoje ela tem que olhar muito para as demandas que a sociedade tem clamado para que tenha utilidade, as pessoas têm utilidades, né? Tem muita gente hoje boa, com muita capacidade produtiva que está saindo do Brasil por não sentir úteis, não sentir que sirva para a população do Brasil. Então a gente perde bons talentos aqui no nosso país e eu acredito que isso se deve muito à questão desse desequilíbrio da questão educacional com a questão do mercado de trabalho. Outra questão, assim, já mudando de assunto, falando de transporte público, né? Uhum. Transporte público ligado à mobilidade, né? Porque são duas coisas que caminham juntos. Com certeza. O transporte público ajuda na mobilidade, mas também é um transporte que não é barato, é um transporte caro e ruim, né? O metrô ajuda muito, mas ainda não tem metrô, não alcança todo o Distrito Federal, nem o entorno, né? O que você acha? Qual a sua posição em relação ao transporte público e à mobilidade urbana no DF? A mobilidade urbana no DF ela é um caso significativo para mim. Ela é marcante para mim. Por quê? Há 14 anos, quando eu cheguei em Brasília, eu fui pegar um ônibus, né, para ir para a minha faculdade
e ali eu fui furtado. Furtaram minha carteira, ali eu fiquei indignado, que eu passei 2 semanas sem poder fazer nada, porque naquela época era tudo físico, né? E aquela burocracia do Estado para tirar uma carteira, aquela confusão. E perdi cartão de crédito, era a forma que eu tinha para pagar minhas contas. Então me trouxe um transtorno muito grande. E nessa caminhada aí, eu andando pelas ruas, conversando com uma pessoa que utiliza o transporte público, falou para mim: pode falar uma coisa? O transporte é muito ruim. A gente fica aqui horas e horas no ponto de ônibus esperando um ônibus. Quando a gente bate a mão, o ônibus não para. E é aquela loucura de pegar um transporte público. Mas o que eu tô chateado é que, além de tudo isso, existe ainda furtos dentro de um ônibus. Então isso me remeteu a 14 anos. Eu acho que hoje o transporte público, além de questão de mobilidade urbana, tem essa questão de segurança, tem a questão de falta de tecnologia. Eu tive a oportunidade de ir na Holanda. Lá o ônibus, ele para no ponto de ônibus, ele chega, tem uma suspensão a ar que ele rebaixa para você não precisar nem levantar a perna, pensando em acessibilidade, pensando em idosos que não têm condições de dar um passo maior. Então ele facilita ali a entrada dentro do veículo. A gente precisa fazer isso no Brasil, a gente precisa fazer um transporte que funcione, né? A gente precisa fazer um serviço que atenda a demanda da população. Hoje, se você não tiver um carro em Brasília, você fica louco. É dificílimo você viver em Brasília sem carro. E a gente vê que cada vez mais a cidade é pensada para carro. Não vê outros meios de transporte sendo estimulados, né? É uma cidade plana. Tudo bem que as distâncias são elevadas, mas se tivesse ciclovias cortando os 4 cantos do quadradinhos, eu tenho certeza que teríamos grandes ciclistas na cidade. Pessoas que têm aptidão para o esporte, que utilizariam a bicicleta como forma de locomoção, né? Traria segurança. Eu fiz uma audiência pública falando sobre segurança no trânsito, a gente criticando as mortes por ciclistas. A gente tem muitos ciclistas que sofrem com a violência no trânsito, não é respeitado, a gente cobre muito, a gente cobrou muito durante... Outra questão também do ciclista é a segurança, né? Exato. Porque você andar com a bicicleta em algum lugar realmente é perigoso, né? Você perder a sua bicicleta, alguém tomar a bicicleta, principalmente as crianças. Verdade. A produção está informando que tem uma questão a respeito houve uma pesquisa, né? E o interesse maior dos jovens hoje, a preocupação maior dos jovens hoje no DF é com a segurança e com o transporte, é isso, né? Então, com a segurança no transporte. Você acha que consegue ajudar a resolver essa questão da segurança e transporte no DF? Com certeza. A segurança, nós vamos focar em um trabalho de prevenção e um trabalho que a gente quer estimular as forças policiais a cooperarem e trabalhar a integração dos dados. A gente sabe que a inteligência ela é muito importante no trabalho policial. A informação é tudo. E principalmente lá no presídio, é muito mal utilizadas as informações. Você tem ali a matéria-prima do crime, que é os criminosos, né? Você pode utilizar a informação ali para ajudar as polícias investigativas, tanto na PM quanto na civil, que a PM também tem um trabalho de inteligência, que pode dar um suporte para a Polícia Civil, trabalhar nessa questão de prevenção. E a gente sente que falta um pouco dessa integração de dados, sabe? Ainda mais eu na segurança pública, eu sinto muito isso. E também fazer um trabalho de prevenção e com políticas públicas que a gente consegue retirar os jovens da criminalidade, como foi dito aqui na questão do esporte. A questão da mobilidade urbana, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a contratação. Existem casos, por exemplo, da Argentina, que os proprietários dos ônibus são os motoristas dos ônibus. E é um case de sucesso lá. Não sei se seria o caso para cá, para o Brasil, porque como a gente entende na política pública, que implementar modelos ele é interessante desde que a gente utiliza a realidade atual. A gente tem que ter um cuidado com as peculiaridades daqui para a gente não importar uma coisa de fora e virar um Frankenstein, virar uma política pública. Porque o Brasil tem suas peculiaridades, claro. Né? Tem o seu jeito de ser também, né? E como que a gente soluciona isso? Escutando as pessoas. Fazendo pesquisa, indo na ponta e perguntando o que seria um transporte público de qualidade para você. Né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, óbvio que a gente tem os meios científicos de apurar isso, mas a minha sensação é que os usuários do transporte público, eles querem
precisão de horário. Então eles querem que Aplicativo, né? um aplicativo, essa é uma das nossas propostas, criar um aplicativo onde os ônibus consiga, na verdade, onde o usuário consiga saber o horário que o ônibus vai chegar. Então, para ele sair de casa, no aplicativo ele fala, olha, eu vou sair daqui 15 minutos porque o ônibus vai passar daqui 15 minutos e esse ônibus tem que passar lá daqui 15 minutos. E se não passar, ele consegue fazer um chamado e abrir uma ocorrência. Então isso gera até uma fiscalização ativa do usuário. A gente precisa disso, a gente precisa dessa comunicação. Então facilita as coisas para o usuário e facilita a fiscalização para o setor público. Esse modelo de, falando em transporte, né? Esse modelo de passe escolar, que o aluno tem que ir lá, ou a mãe ou o pai do aluno ir lá, tirar uma carteirinha, não sei como é que funciona isso, mas é meio complexo isso, né? Por que não esse modelo, assim, você visitou outros países, você sabe como é. É mais facilitado, né? Assim, a pessoa precisa provar que ele é um aluno, precisa provar que ele usa aquele percurso e, dependendo do dia, não pode usar aquele percurso. Sei lá. Então, é um modelo que, tipo assim, beleza, você vai para a aula, você não vai pagar. Mas se você for para a escola no final de semana, na biblioteca, por exemplo, você já vai pagar. Então, é um modelo meio travado, você não acha? Esse modelo de passe escolar de Brasília, principalmente? E você sabe por quê? Porque as empresas de ônibus utilizam das fragilidades do contrato para dificultar a vida das pessoas que devem ter esse passe livre. Hoje eu tenho um voluntário na nossa campanha que não consegue ir para o nosso comitê lá de ônibus porque ele me mostrou, ele está 4 meses na fila para conseguir o passe livre. Daqui a pouco ele saiu da faculdade, já perdeu a oportunidade de ter o passe livre, já parou de ter o direito, por conta da demora, da dificuldade que é acessar esse passe livre. A gente vê que é interesse, né? Agora vai uma frase polêmica aqui, faltam deputados sem rabo preso para chegar lá e cobrar eficiência nesse serviço e facilitar a vida do cidadão. O que eu estou vendo? Vários deputados com cargos no governo, com o seu grupo sendo atendido por isso ou por aquilo, e que se ele for uma pessoa que comece a dificultar a vida das pessoas que não trabalham, ele perde a sua bocadinha ali, ele perde o que ele ganhou. Então, as coisas ruins continuam sendo ruins sem ninguém falar nada, porque o cidadão na ponta não tem a quem recorrer. A gente precisa ter deputados que sejam independentes, deputados que não tenham rabo preso, que não façam negociata por cargo, porque aí sim teremos assim, um mandato que atenda a população. O cidadão ele pensa, poxa, mas se o transporte público é subsidiado, porque claro, o recurso que a empresa obtém por meio da passagem não é suficiente para ele manter aquela empresa. Então o governo subsidia um pouco do transporte público. Por que o aluno, apenas pelo fato dele ser aluno, ele não... eu provei que sou aluno, eu estou aqui, tenho minha carteirinha da UNB, tenho minha carteirinha do CEUB, sei lá, tenho minha carta. Por que eu já não é um passe livre, né? Exato, exatamente. Independente do percurso, independente de onde ele vá, está fazendo, trabalhando, ele é um estudante, né? Ele está fazendo... Ele não tem recurso, ele não tem dinheiro para pagar uma tarifa tão alta. Realmente, ele tem que facilitar a vida do cidadão. E tem que ser assim, as coisas têm que funcionar no Brasil, né? A gente precisa cobrar isso. O trabalho de fiscalização hoje na Câmara Legislativa, ela fica nem em segundo plano, ela fica... acho que ela não existe. Poucos são os deputados lá na Câmara Legislativa que têm essa coragem de fiscalizar o governo. Poucos, tá? São poucos aquelas pessoas que estão ali pensando na ponta, no cidadão. Eu tenho tanta urgência na política porque eu sei a dor que essa galera sofre, né? Quem precisa de serviço público de qualidade é quem usa o serviço público. E a gente vê que a gente não tem essa empatia, né, nos gestores públicos. As pessoas simplesmente fecham os olhos para esses descasos que eu não aceito. Outra coisa que a gente vê aqui em Brasília, ocorre muito, é a questão das creches públicas, né? Há uma maior demanda, né? Tem mais demanda do que a oferta de vagas nas creches públicas. O governo fez agora
se não me engano, convênios, né? Com as creches particulares, e aí ele pega aquela criança que ela não conseguiu vaga na creche pública e encaminha para a creche particular. Mas isso ainda não atende, não é suficiente para atender. Eu tenho um caso aqui de algumas mães, né, que reclamam muito dessa questão, por isso que eu estou colocando essa questão. E elas precisam recorrer a outras entidades, como o Conselho Tutelar, recorrer para que o seu direito de mãe, ela consiga colocar a criança na sua creche. Por exemplo, às vezes ela consegue vaga também, tem outro problema, é que às vezes ela consegue vaga, mas a vaga é num local que é distante da sua casa. Ela arrumou outro problema. Qual o problema? Ela vai ter que achar um meio de transporte, de levar essa criança para a creche, que é distante, e para ela poder ir trabalhar. O que você pensa a respeito de uma solução para essas mães que precisam colocar essas crianças nessa creche? Como aumentar o número de vagas nas creches públicas em Brasília? Boa pergunta. Mas só para complementar aquela última questão do transporte público, que nós estamos falando também de transporte público, essa questão que você levantou, é que hoje já existe um estudo que com a tecnologia você consegue fazer que o uso do transporte público se pague por si só. Né? A gente tem essa mentalidade que precisa subsidiar essas empresas aí que contratam, que tem um contrato com o Estado para fornecer o transporte público, porque a gente tá com a mentalidade do transporte como ele é. Se for como ele é, realmente a gente tem que subsidiar e gastar muito dinheiro para manter. A gente pode deixar ele mais eficiente, sabe como? Existe um estudo que, se fizer zonas quentes, vamos dizer assim, de calor de uso, me fugiu a palavra. Assim, o ponto que tiver mais necessidade de usuários de transporte, essas linhas elas irão atender nos horários específicos. As outras, elas vão concentrar a demanda. Então, não vai ter o horário todo ali, mas ele vai segmentar por horários. Então, a pessoa consegue se programar. Por exemplo, se tem um usuário lá no setor de clubes onde a gente trabalha, esse transporte ele não vai passar de hora em hora, ele vai fazer um horário, e isso para funcionar, o usuário tem que estar ciente disso, então ele vai se programar, vai montar ali sua agenda, ou pontos acessíveis com meios alternativos, por exemplo, bicicleta elétrica, patinete elétrico. Se a pessoa não puder utilizar esses meios, que tenha aumentar o uso de transportes assim auxiliares, né? Como VLT, como BRT já é mais difícil por conta do tamanho, né? Mas os VLTs hoje, isso é um plano que viria para a Copa, até hoje não saiu do papel. Isso lá na Holanda, eu repito, é muito utilizado. Esses meios de transporte facilitaria o acesso das pessoas para esses pontos de maior utilização, né? Então, existem meios para fazer com que o transporte público seja rentável e o Estado não precise ficar pagando, e simplesmente ele se pague pelo uso, por utilizar o transporte com mais inteligência, com mais tecnologia. Dá para fazer. Questão das creches. Essa é uma iniciativa muito boa, de utilizar as vagas na rede privada para suprir a demanda da população com essas mães sem atendimento às creches. É uma prioridade da nossa caminhada acabar com a espera dessas mães, que tem 12 mil crianças na fila de espera, acabar com essa fila de espera. Esse é o nosso desejo, é o nosso compromisso com a população, de trabalhar dia e noite para fazer isso acontecer, e dá para fazer também utilizando a tecnologia. Como? Fazendo um banco interligado de todas as instituições, seja ela pública, seja ela privada, que faça a parceria com o governo, que ela coloque ali as vagas disponíveis, e a gente consiga, através dessa informação, utilizando os dados, a gente programar
os próximos passos para acabar com isso? Primeira coisa é a informação. Hoje, se você liga na Secretaria de Educação, você não sabe onde tem vaga ou onde não tem, porque eles, como alguma mãe tira a criança ou muda de creche por briga de escola, a criança não se adaptou, aí muda. Não tem essa informação de uma maneira fidedigna, uma maneira que confiável. Não são dados confiáveis para poderia estar na internet. Podia estar dados, né? interligado. Todas as instituições interligadas. Então, essa é a nossa proposta, para a gente trabalhar, propor para o executivo fazer essas iniciativas, utilizar as vagas privadas também para cumprir com essa missão. E caso não tenha vagas suficientes, né, utilizando vagas no ensino privado com vagas no público, hoje a gente pontuação, né? Como é que funciona hoje, Mari, essa questão das creches? É por pontuação? Sim, quando faz o cadastro, aí cada pessoa tem. Mas esse cadastro é feito aonde? Antes era no 56, no telefone. Você liga no telefone, cadastra a sua criança lá? Mas aí acho que agora já está sendo presencial lá no centro de Taguatinga, Os que são de Taguatinga, né? Tá, aí você pega e tem uma pontuação. Cada pessoa tem, de acordo, tem pessoas mães que não trabalham, e a pontuação é maior, questões salariais, aí tudo isso muda. Entendi. Aí se for no Conselho Tutelar, por exemplo, você abrir a medida protetiva, aí você aumenta a pontuação também. Tem que ir no Conselho Tutelar para poder aumentar a pontuação. Fora os problemas do Amigos do Rei, né? Quando você é amigo do administrador, você é amigo de alguém, você acaba conseguindo pular essa fila. Pelo menos é o relato que eu tenho de algumas mães. As pessoas falam assim, nossa, eu moro aqui, exemplo, não vou falar o exemplo porque senão eu vou entregar quem é o administrador, mas assim, a gente tem que ser muito responsável com a palavra hoje, né? Assim, foi uma reclamação, mas eu não consegui ainda comprovar se de fato acontece isso, mas é um compromisso nosso da gente ir a fundo para ver se isso está acontecendo. Mas a mãe falou, olha, eu moro aqui nessa cidade, nessa RA, e não consigo colocar minha criança aqui porque o administrador não gosta de mim. Então, simplesmente, o administrador dificultou a vida dela e ela teve que colocar o filho dela em outra região. Nossa, né? Então, essa situação ela precisa ser averiguada. A gente tem essa dificuldade nessa questão de administradores de cargo político, que eles... tem muito administrador que não entrega um serviço de qualidade por apenas fazer questões eleitoreiras de grupos específicos e fica vendo o serviço público como pessoas e não como demandas de cidade, né? Como prosperar a cidade, como fazer uma cidade se desenvolver. Então esse já é outro problema. E a questão dessa creche, uma coisa também que eu fiquei entristecido, que essa pontuação, ela também ela cuida também da questão da mãe ter emprego. Então assim, se a mãe não tiver emprego, ela vai ficar atrás da fila, porque, teoricamente, a mãe que tem emprego tem preferência para colocar a criança. Porque entende que a mãe que não tem emprego está em casa cuidando da criança, é isso? Exatamente. Mas o que eu vejo é que isso não funciona, porque como que essa mãe que está em casa vai buscar a sua vaga no mercado de trabalho? Ela precisa entregar currículo, ela precisa ir atrás, ou até mesmo ela é uma autônoma, né? Ela trabalha de maneira sem uma carteira assinada, ela precisa ser atendida também por esse serviço. Então a gente quer fazer esse trabalho acontecer porque a gente entende que isso é um cuidado com as mulheres, é um cuidado às mulheres que têm as suas dificuldades, né? Questões históricas. Então ela vai conseguir ter esse trabalho do Estado para ela conseguir entrar no mercado de trabalho, ter uma competitividade igual à dos homens. Eu falo muito de equidade. Equidade é você dar à pessoa condições para ela se tornar igual à outra, né? Então, não é que a gente precisa fazer brigas de sexos, vamos dizer assim, mas a gente precisa Guerra do sexo, não é isso. A gente precisa dar condições, né, para as pessoas serem iguais, competir igualmente umas com as outras. Legal. Você falou sobre a questão do agente público, né, do administrador. Tem alguma coisa lá que é dele, que é discricionário dele, mas tem alguma coisa que ele faz que também se considera corrupção, né? O que fazer para combater essa corrupção?
pode não ser uma corrupção do governo, mas pode ser uma corrupção personalizada, de indivíduos, né? Que é aquela que é mais difícil de combater, né? Não é uma corrupção institucionalizada, mas é uma corrupção individualizada. Como combater essa corrupção? Olha, questão de administrador, eu defendo uma regra mais clara para indicação de administrador. Eu acho que isso é um gargalo grande no DF. Querendo ou não, o administrador ele é o prefeito da RA, então ele tem muitas decisões a serem tomadas. E eu acho que precisa de um processo seletivo. Acho que a pessoa precisa mostrar que tem capacidade. Acho difícil a gente fazer uma questão de eleição municipal aqui como se fosse um prefeito, porque isso iria demandar muito do serviço público. Eu acho que a gente desfocaria em muitos serviços que a gente pode ter o foco ali para servir a população, mas a gente poderia melhorar isso, tá? Nessa questão de processo seletivo, capacitação, ou quem sabe diminuir essa interferência política, a gente criar uma lista ali de 5 nomes, né, e ter alguns requisitos. São Paulo é subprefeituras, né? Sim. São Paulo é subprefeituras. É uma opção. Então eu acho que a gente tem que pensar essa forma de fazer essa indicação. Eu me comprometo também a chamar esse debate público para que as pessoas apresentem as melhores soluções para a gente acabar com esse problema de indicação política e de cabide de emprego que isso atrasa no nosso DF. Essa questão de corrupção, eu acho que o serviço público ele tem que passar por uma capacitação. Então eu vejo que os servidores públicos hoje que entregam o melhor serviço para a população são aqueles que se atualizam. Existem vários incentivos que a gente precisa aumentar isso para os servidores públicos, de capacitação, que os servidores consigam se aperfeiçoar constantemente. Na Polícia Penal a gente sofre muito com isso, porque tem muita coisa que não é regulamentada, e aí para você fazer um curso você acaba perdendo dinheiro, tirando dinheiro do seu bolso para se aperfeiçoar, ainda mais na questão operacional, né? O policial operacional ele é um verdadeiro herói. Ele se lasca no curso, desculpa a palavra, mas ele se complica todo no curso, passa por uma condição degradante para que ele tenha estrutura física suficiente, psicológica, para combater numa situação de estresse, vamos dizer. Então, a pessoa que se coloca à disposição de passar por esses treinamentos operacionais e essa pessoa tirar do seu próprio bolso, comprar o seu enxoval, comprar sua botina, comprar o seu coturno, né? Comprar a sua roupa para rasgar no curso. Qual seria a solução? A solução, o Estado tem que pagar. Né? O Estado tem que pagar o uniforme desse policial, tem que pagar até um incentivo para esse policial ter uma condição de fazer esse curso. Hoje, por exemplo, um policial que vai para um curso desse, ele não consegue fazer o serviço voluntário. O serviço voluntário é o que mantém o policial hoje. Né? Acaba que os policiais não é um extra mais, né? Virou um compromisso mensal dos policiais. Então ele precisa fazer voluntário para pagar as contas de casa. E aí a gente vê que quando existe a possibilidade de o policial fazer um curso, ele não quer fazer o curso porque ele vai perder dinheiro. E aí a gente precisa ter esse incentivo, essa contrapartida do Estado para aperfeiçoar seus policiais e deixarem os policiais preparados para caso precisa. Legal. Qual que é a sua avaliação do governo ibanez? Olha, Pode beber água, fica tranquilo. Vou beber. Eu sou um político que eu entrei para a política para a gente com um objetivo: desenvolver nossa cidade e melhorar a vida das pessoas. Então, se for bom para as pessoas, eu vou aplaudir e vou trabalhar para continuar sendo bom. Se for ruim, eu vou criticar e eu tenho que ter independência para criticar. Então, essa é a minha missão. O governo acertou em algumas coisas, eu vejo na questão de obras, por exemplo, ele destravou várias obras que estavam paradas, né? Teve uma boa gestão nessa questão. Tem um pouco de crítica que concentrou tudo no último ano, né? Aí eu vou falar de questão, porque o orçamento não estava programado e teve todo esse tempo para programar um orçamento, mas eu sei que existem outros interesses, então aqui fica a minha crítica, daria para ter feito essas obras antes e segmentadas para não atrapalhar muito a vida do cidadão. Hoje, com
O cidadão de São Sebastião, por exemplo, ele tá comendo poeira ali adoidado. Então fica aqui essa minha crítica. As pessoas falam, João, quando tiver oportunidade, fala que aqui tá um caos, né, para agilizar essas obras, para dar alternativa, né, não fazer... fizeram uma obra lá que tiraram o asfalto de 2 vias, então acumula muita poeira. Né? Por que não uma coisa planejada, uma obra que não dificulte a vida das pessoas? E não está sendo assim, está sendo uma obra acelerada por conta do prazo e querem mostrar serviço, acredito eu, por questões de eleição. Fica essa minha crítica, né? Mas também fica meu elogio porque está fazendo. Então, assim que tem que ser um bom político, sabe? Ele tem que ser independente, porque assim as coisas vão funcionar em prol da população, da cidade. Agora, o que eu vejo que deixou muito a desejar foi a questão do lockdown. Né? Eu acho que as medidas restritivas no lockdown foram irresponsáveis. Também é muito fácil falar depois que aconteceu, porque na hora ninguém tinha muita informação. Então eu chego e dou um crédito para o primeiro lockdown. Tá? Eu até dou um crédito aqui pelas circunstâncias, como foi, mas no segundo lockdown não. No segundo lockdown, o que aconteceu foi desrazoado, eu vi que defendeu grupos de interesses. Então, assim, como que uma concessionária de automóveis é um serviço essencial? Não tem como. A gente pode ficar conversando 3 horas aqui que eu não vou aceitar isso. Acho que favoreceu alguns grupos, né? E a gente precisa fazer uma política de todos, né? Existe estudos que mostrou que o lockdown não foi uma medida eficaz para combater as mortes, tanto é que a gente teve uma questão severa, a gente perdeu muita gente aqui no DF e não foi por falta de lockdown. Óbvio que naquele momento de grave crise ele serviu para acalmar a linha ali, a curva de contaminação, mas faltou gestão, faltou coragem, né? Faltou empatia, porque uma coisa eu sou servidor público, uma coisa é eu ficar sem sair de casa. Agora o autônomo, o pequeno negócio, essa pessoa, o churrasquinho, essas pessoas elas sofreram muito e um bom gestor tem que ter empatia com essas pessoas que precisam de cuidado. E eu vi que faltou muito para essas pessoas. Então fica aqui minha crítica publicamente falando que nessa questão do lockdown deixou a desejar. Legal. Presidente Bolsonaro, qual é a sua avaliação dele? A mesma coisa, acho que acertou em muitas coisas, né? E deixou a desejar em outras. Eu tenho uma crítica ferrenha na forma imbativa de utilizar a cadeira da presidência. Acho que um cargo desse nível ele tem que ser apaziguador na questão de pensar o país em um rumo. Acho que eu deixo claro aqui que sou extremamente revoltado com o que o PT fez no país. Fico muito... posso falar que a palavra é nojo dessa política que foi feita, uma política de complô de grupos e beneficiando os grupos fechados ali, o que eles fizeram no BNDES, o que eles fizeram para financiar ditaduras em outros países. Isso me traz uma indignação muito grande. Mas quando você chega numa cadeira de presidente, você tem que pensar um país em um rumo, né? Se a gente tiver uma cabeça pequena, né, de estimular divisões, eu acho que a gente não prospera do tanto que a gente precisa prosperar. Isso não sou eu que estou falando, isso a história comprova isso. Tem até uma sátira, um livro que eu li que é maravilhoso, indica aqui essa leitura, que é A Revolução dos Bichos, que foi escrito por George Orwell, se eu não me engano, foi em 56, eu não vou lembrar o ano, mas foi na questão na época da Guerra Fria, que mostrava que os grupos eles utilizavam da narrativa de contra outro grupo para vamos dizer assim, fazer a galera viver no medo. Então, assim, eu acho que esse discurso de que, beleza, tá errado, tá achando ruim? Então, beleza, então o outro vota aí. O outro vai ficar melhor. Eu acho que não é assim que a gente vai caminhar pro rumo de prosperidade, né? Então, essa é a minha crítica. Eu acho que a gente tem que pensar, falar, olha, nosso plano é esse, nós vamos fazer um Brasil que dá certo assim, 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 e focar nisso, sabe? Parar com
essa briga de grupos. O brasileiro é um brasileiro só, né? Tudo bem que tem as questões ideológicas e tudo, mas eu acho que a gente precisa trazer de novo esse senso de que o brasileiro é um povo competente, capaz e que a gente pode sim se tornar um país de primeiro mundo. Essa é a minha crítica. O lado do elogio, eu acho que a economia acertou em vários aspectos, né? A questão da infraestrutura, o Brasil conseguiu fazer ferrovias. Quantos anos a gente estava preso à questão de ferrovia, não se desenvolvia ferrovia. E eu sei por quê, porque queria beneficiar as empresas de automóveis, tinha medo do lobby do automóvel. E a gente precisa ter um governo que dê estrutura para a gente começar a melhorar a nossa exportação, né? Começar a ter condições de a gente fazer negociação com o mundo de uma maneira de igual para igual. Então eu acho que o governo Bolsonaro acertou muito nisso e aqui fica meus aplausos e espero que a gente consiga caminhar nesse rumo de infraestrutura, de dar condições para quem produz prosperar. Então esse é um elogio que eu tenho ao governo Bolsonaro. Legal. João, muito obrigado pela sua presença aqui no Despluga. João Renato. Isso aí. De Abreu. Eu não falei o de Abreu, mas é João Renato de Abreu. Candidato a deputado distrital pelo União Brasil. União Brasil. Muito obrigado pela sua presença no Despluga. Eu vou deixar a câmera do Despluga à sua disposição para você dar a sua mensagem final aqui. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi uma tarde, uma entrevista maravilhosa, muito bom esse bate-papo. Gostei muito de você como pessoa. Obrigado pela apresentação, pelo espaço para a gente falar com os ouvintes, internautas, sei lá, telespectadores aí que estão assistindo o nosso bate-papo aqui. E, pessoal, eu quero dizer que a campanha eleitoral ela é feita hoje para os grandes, para as pessoas que têm muitos recursos, as pessoas conhecidas e para os novos, né? Para as pessoas que querem fazer uma política... Começando, né? Que estão começando a fazer uma política técnica, uma política independente, que quer mesmo resolver os problemas da cidade, servir você que está assistindo. Essas pessoas sofrem muito para entrar. Eu tenho visto isso, já tomei aqui alguns puxões de orelha do Estado, do TRE, por estar panfletando nas ruas ou dentro de alguns meios aí de transporte. E eu vejo que a legislação ela é feita para dificultar a vida dessas pessoas. Então fica a minha crítica com o sistema político e peço sua ajuda para a gente quebrar esse sistema que se molda para tirar os novos a entrarem. É a participação de todos vocês. Muita gente está cansada de política e está se abstendo de pensar, de buscar os novos, porque não acredita mais em ninguém, porque não acredita mais em políticos. Mas os políticos são nós que colocamos. Então, se você quer mudar a política, eu te convido a colocar pessoas que pensam política diferente dos demais. Dos que estão lá, principalmente. Né? Dos demais, não. Dos que estão lá. Então, a política só vai ser mudada com uma nova mentalidade, com uma nova forma de pensar. E eu convido vocês a me ajudar nessa. Entrar nas minhas redes sociais, @joaorenato.br e compartilhar os meus conteúdos, ser um voluntário na nossa campanha. Também, se você tem recurso que quer patrocinar a nossa campanha, contribua na nossa vaquinha virtual e vote, né? Dia 2 de outubro, 44555, é bem facinho, 44555, 2 números apenas, né? E não dá para esquecer. Mas é isso. Obrigado mais uma vez. Vamos mudar essa política porque a política transforma a vida das pessoas e a política de bem possibilita isso acontecer. Eu convido a todos a me conhecerem melhor nas minhas redes sociais e estou sempre à disposição aí para a gente trabalhar por você aí durante esses próximos 4 anos. Obrigado, João. Quero agradecer também a você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. E não se esqueça, o nosso programa vai sempre ao ar. Vai ao ar sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Sempre às 20 horas. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e um triplo C. Compartilha, curte e deixe o seu comentário aí pra gente, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Obrigado. Fui!